No Irã, especialmente em Teherã, autoridades declararam emergência por uma seca sem precedentes, com a baixa precipitação recorde, reservatórios quase vazios e autoridades pedindo que cidadãos estoquem água. O mais impressionante é que o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que Teherã deve se preparar para evacuar em massa, pois a cidade não pode mais ser salva. É importante notar que a seca atinge toda a região, mas por algum motivo apenas o Irã enfrenta grandes problemas com a água. E não é à toa que o Irã já faz mais de 40 anos que não moderniza nem faz manutenção nas suas redes de água. E os trabalhos nucleares subterrâneos fizeram com que as águas subterrâneas simplesmente descessem ainda mais. Esse é um problema discutido há décadas. Mas o Irã, em vez de resolver o problema da falta de água, decidiu ameaçar o mundo novamente. Há uma semana, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, afirmou que as instalações nucleares destruídas pelos Estados Unidos da América seriam restauradas rapidamente e em versão aprimorada. Segundo ele, o programa nuclear do Irã se tornará, abre aspas, ainda mais poderoso e ainda mais eficiente. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário extenso neste vídeo. Inscreva-se também no meu canal do Telegram, Pitti News, o link está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso financeiramente com qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio, usando os dados e links na descrição. Está escrito lá, apoiar o canal Alexei Pitti. Escolha o formato que for mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Então, no Irã está acontecendo um verdadeiro desastre natural. Lá não tem água e os moradores literalmente ficaram sem essa necessidade básica que é a água. Segundo o presidente do país, Masoud Pezeshkian, se não chover em breve, o fornecimento de água em Teherã terá que ser limitado ou talvez até mesmo interrompido. Além disso, Pezeshkian afirmou que já quase não restam mecanismos para evitar o desastre em Teherã. Citação de Pezeshkian: se o racionamento de água não funcionar, talvez tenhamos que evacuar completamente Teherã. Suas palavras geraram críticas nos jornais iranianos e nas redes sociais. E então o ex-prefeito de Teherã, Karbashi, chamou essa ideia de piada e afirmou que a evacuação de Teherã não faz sentido algum. Mas, sabe, esses acalentos já não têm muito efeito sobre os iranianos. Meteorologistas afirmam que não deve chover no Irã pelos próximos 10 dias. Enquanto isso, a crise hídrica já está afetando a vida cotidiana na capital. Os moradores de Teherã já estão comprando reservatórios de água para casa para poder usá-la no banheiro e em outras necessidades domésticas. Ou seja, os moradores da capital do Irã simplesmente levam para seus apartamentos tambores plásticos, porque já quase não sai água da torneira. O problema é que o reservatório que abastecia Teherã está quase vazio. O administrador da represa Latian, a 10 quilômetros de Teherã, informou que o reservatório, uma das principais fontes de água da capital iraniana, está com menos de 10% da capacidade. O reservatório Karaj, localizado nas proximidades e que abastece tanto Teherã quanto a província de Alborz, está em uma situação igualmente crítica. Além disso, os moradores locais afirmam que nunca em suas vidas viram esses reservatórios tão secos. Mas não estou mencionando esses menos de 10% à toa. Mohammad Ali Malem, o gerente da represa em Karaj, diz que, em comparação com o ano passado, a quantidade de precipitação diminuiu em 92%. Citação: no nosso reservatório restou apenas 8% da água e quase toda ela está imprópria para uso. Essa é a chamada água morta. Bem, se preferir, isso é lodo. Ou seja, podemos afirmar que os reservatórios já estão praticamente vazios. E, sabe, é como se estivéssemos em algum tipo de Idade Média. As autoridades iranianas esperam pelas chuvas de outono e pedem orações, mas as previsões seguem desfavoráveis. E agora o ministro da Energia do Irã, Abbas Ali-Abadi, alertou que em breve as autoridades talvez tenham que restringir o fornecimento de água. E nesse contexto, autoridades em Teherã anunciaram planos para multar residências e empresas que consumirem uma quantidade excessiva de água. Para isso, planejam até criar patrulhas especiais que vão monitorar quanto de água você está usando. E agora, o ministro da Energia do Irã, Abbas Ali-Abadi, finalmente foi o primeiro a dizer a verdade real.
Ele afirmou que a crise de água em Teherã não se deve apenas nem principalmente à falta de chuvas. O problema está no desgaste total do sistema de abastecimento de água que já tem 100 anos. E depois da Revolução Islâmica, no final dos anos 1970, ninguém fez manutenção nela. Por isso, ela vaza e não fornece água corretamente, agravando a falta de água. Segundo as autoridades do Irã, na recente guerra de 12 dias com Israel, em 15 de junho, Israel realizou um ataque na região de Tajrish, no norte de Teherã. Depois disso, surgiram vídeos mostrando uma forte inundação nessa região. E então, no dia seguinte ao ataque, o Exército de Defesa de Israel declarou que seu alvo eram centros de comando militar iranianos que estavam escondidos no subsolo. E esse é mais um assunto que é discutido com relutância no Irã. A construção de instalações militares subterrâneas por todo o Irã levou à ruptura dos lençóis freáticos subterrâneos e a água simplesmente desceu ainda mais fundo. E isso não é tudo. O chefe do Centro Nacional de Clima e Gerenciamento de Crises de Seca, Ahmad Vazif, alertou sobre a situação alarmante dos reservatórios em muitas outras províncias do Irã, incluindo em Markazi e no Azerbaijão Ocidental e Oriental. Eles estão cheios apenas alguns poucos %. Em Mashhad, a segunda maior cidade do Irã, os funcionários também estão soando o alarme e afirmam que talvez também precisem evacuar a população. A pergunta é: para onde? Além disso, Hossan Ismailian, diretor-geral da empresa responsável pelo abastecimento de água e saneamento da província de Mashhad, declarou que o principal reservatório de água da cidade atualmente tem menos de 3% de água. Citação: todos os 4 reservatórios de Mashhad, Taruk, Kardé, Dusti e Ordak estão cheios apenas em 3%. Dentre eles, apenas o Dusti está funcionando. Os outros 3 já não estão operando. E é importante lembrar que a crise hídrica no Irã vinha se formando há décadas. Até mesmo o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, reconheceu repetidamente a ameaça iminente. Ele falou sobre a escassez de água, por exemplo, em seu discurso por ocasião do Nowruz em 2011 e depois disso repetiu essas ideias várias vezes. Mas pouca coisa mudou. Hoje, Teherã, Karaj e Mashhad, onde vivem mais de 16 milhões de pessoas no total, enfrentam a perspectiva real de ficarem completamente sem água. E o que você acha que o regime dos ayatollahs faz nessa situação? O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, afirmou que as instalações nucleares destruídas pelos ataques dos Estados Unidos da América serão restauradas rapidamente e de forma aprimorada. A seguir, apresento uma citação dele. O conhecimento nuclear está nas mentes dos cientistas. Destruir prédios e infraestrutura não é uma catástrofe. Vamos reconstruir tudo de novo e faremos isso de forma ainda mais poderosa e eficiente. Bem, enquanto isso, os iranianos não têm água. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem. Tchau.